Nossa Senhora! Ave Maria! Agora eles acertaram em cheio. Agora vai doer mesmo. Trump sancionou Alexandre de Moraes e disse que viriam mais pessoas a ser sancionadas. Gilmar Mendes começa a gritar pelos quatro cantos que vai defender Alexandre de Moraes. Rapaz, não demorou muito. Gilmar Mendes, o que você foi arrumar pra sua vida, cara? E o filho do Barroso desistiu de voltar aos Estados Unidos por receio das sanções. É isso mesmo. Bernardo Van Brussel Barroso, filho do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, decidiu não retornar para os Estados Unidos depois da suspensão de vistos de ministros da corte e de seus familiares pelo governo de Donald Trump. Bernardo atua como diretor associado ao Banco BTG Pactual em Miami. Ele estava de férias na Europa quando, em 18 de julho, foi anunciada a medida que revogou os vistos de 7 ministros do STF e também de familiares. Não houve divulgação oficial da lista de pessoas afetadas, o que levou o Bernardo a optar por não reingresso aos Estados Unidos. E os Estados Unidos cercam familiares de ministros para asfixiar financeiramente os membros da corte. É isso mesmo. O governo dos Estados Unidos já tem em mãos uma lista de informações aprofundadas sobre os escritórios de advocacia que pertencem a familiares de ministros do STF, ou dos quais esses parentes são sócios. A gestão de Trump também possui o levantamento detalhado de institutos de ensino ou de pesquisa ligados, de alguma maneira, a esses magistrados da Suprema Corte. Segundo relatos da CNN, o objetivo é mapear todas as possíveis ligações financeiras dos ministros e ter meios para aplicar uma asfixia financeira deles, evitando caminhos alternativos para eventual fuga das sanções previstas na Lei Magnitsky. Foram direto no ponto mais fraco, no bolso dos ministros. Nossa Senhora! Ave Maria! Agora eles acertaram em cheio. Agora vai doer mesmo. Ministros do STF ganham em média R$40 mil. Esse é o salário de ministro do STF. Então como que se explica ministros do STF terem relógios de 500 mil, apartamento em Miami de 5 milhões de dólares, o equivalente a quase 30 milhões de reais, ter vários patrimônios espalhados pelo mundo, né? Como se justifica isso? Como que alguém que ganha R$40 mil consegue ter um apartamento de 28 milhões de reais? Funciona da seguinte maneira. A principal renda dos ministros do STF não está no salário deles. A principal fonte de renda deles está nos escritórios de advocacia, da qual a esposa ou um parente deles é dono, e eles, né, trabalham com os pedidos desses escritórios de advocacia. Eu não vou fazer nenhuma acusação, mas funciona assim. Eles ganham o dinheiro deles com escritórios de advocacia muito próximos a eles. E aí que está a questão. Alexandre de Moraes sancionou Trump sancionou Alexandre de Moraes e disse que viriam mais pessoas a ser sancionadas. Gilmar Mendes começa a gritar pelos quatro cantos que vai defender Alexandre de Moraes. Rapaz, não demorou muito. Se eu tava achando que a próxima pessoa sancionada seria a esposa do Moraes, sei não, viu? Mas pode ser que não seja. Saúde pra mim. Estados Unidos cercam familiares para asfixiar ministros do STF com lei Magnitsky. Estados Unidos entendeu que a renda, a parte financeira dos ministros não está nos seus salários. Na verdade, eles não estão nem aí. O salário para eles é miséria, para eles é uma migalha. A renda deles está em outro lugar. Como eu disse, nos escritórios de advocacia. E aí, sai essa daqui, porque agora vai doer mesmo. O governo dos Estados Unidos estão com um mapeamento de todos os escritórios de advocacia de familiares de ministros do Supremo. Eu estou falando de filhos, esposas, cônjuges, parentes próximos. E não é só isso. Aqui. Isso aqui essa próxima parte é um recado explícito para Gilmar Mendes. Os institutos de ensino e pesquisa ligados aos próprios ministros do STF também estão na mira. Do que a gente está falando? Por exemplo,
Ministro Gilmar Mendes, que é o mais antigo do STF em atividade, ele é fundador do IDP, que é um instituto de ensino, a gente chama de faculdade, tem sede aqui em Brasília, tem curso de Direito, tem curso tanto de... Curioso, né? Um cara prestes a ser sancionado como violador de direitos humanos é dono de uma faculdade que ensina direito. Tanto de pós-graduação como de graduação. E por quê? Por que está mapeando? Porque o governo dos Estados Unidos está mapeando tanto escritórios de advocacia de familiares de ministros do Supremo e institutos também privados de ministros do Supremo. Qual que é a ideia? O objetivo é mapear possíveis ligações financeiras dos ministros, para o caso de a gestão Trump decidir aplicar a lei Magnitsky em mais algum ministro, para além de Alexandre de Moraes. Eles já entenderam. Está tendo um diálogo entre o governo americano e Gilmar Mendes. Gilmar Mendes está gritando, está dando entrevista, falando que não vai recuar, ele está se posicionando como aquele que não vai desistir. Vem um recado lá de cima, falando assim, olha, você está achando que a gente está falando só do escritório de advocacia do Zanin, da esposa do Moraes, do Dias Toffoli? Não, meu amigo. A gente está falando também da sua faculdade. Agora, você imagina... Te pergunto, quem é que vai estudar numa faculdade sancionada por violação dos direitos humanos no mundo? Quem? Cara, o Gilmar Mendes, ele tá na negação ainda. Todos os outros ministros já entenderam. Esse negócio vai dar merda, vamos ter que acalmar. O único que finge não entender, que tá na negação, é o Gilmar Mendes. E do jeito que ele tá agindo, ele tá puxando para ele a próxima sanção. Ele tá puxando. O Barroso tava no radar, agora não. Quem tá lá escancarado, esticado assim no radar, com aquele rosto lindo que ele tem, é o Gilmar Mendes. O Flávio Dino tá até caladinho. Vocês repararam que o Flávio Dino não tá falando nada? O mais caladinho por enquanto é o Flávio Dino. Aquele que sempre fala, sai em defesa. Ninguém fala nada. Já tá tendo até mudança de voto do Zanin na primeira turma em relação à sentença dos prisioneiros políticos. Gilmar Mendes, o que você foi arrumar pra sua vida, cara? Cara, você não tá entendendo a pancada que vem pra cima. Finge não entender, vai arrastar. E o pior, Gilmar Mendes vai arrastar a nossa Suprema Corte pra um buraco que serão necessárias gerações para retirar de lá. Matéria do Wall Street Journal. O Supremo no Brasil deu um golpe de Estado. O Wall Street Journal é simplesmente o jornal mais lido pelos investidores dos Estados Unidos. Quem é que vai investir num país que acabou de sofrer um golpe de Estado? Gilmar, dá tempo, irmão. Ninguém quer briga com você, Gilmar. Ninguém. Eu lembro lá atrás, quando você descia o cacete no PT, não. Mas tentar proteger o Alexandre de Moraes até as últimas vai custar muito caro para cada um que fizer isso. E o recado está sendo dado lá de fora. E viram que não é brincadeira. Em um dia, várias autoridades fazem comentários no X. Christopher Landau, o Jason Miller, o advogado Donald Trump. Então, o tempo inteiro, cara. Até quando vocês vão segurar a mão de um cara que está arrastando o STF para baixo? Hoje de manhã, o sancionado ministro do Supremo Tribunal do Lula, Alexandre de Moraes, foi homenageado no Tribunal de Contas de São Paulo na Semana Jurídica. E lá, ele nos agraciou com um discurso sobre democracia, Estado democrático de direito, liberdades individuais, constitucionais, Constituição. Uma coisa linda de se ver. Eu acho que para que nós possamos nos engrandecer, melhorarmos as nossas mentes, entendermos melhor o que é verdadeiramente a liberdade, acho que seria bom nós escutarmos esses 3 minutos de discurso do Alexandre de Moraes. Enquanto isso, eu vou fazendo algumas considerações pontuais. Nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado. Mentira, nós não tivemos uma tentativa de golpe de Estado, a maioria da população discorda dessa afirmação, a maioria dos juristas discorda dessa afirmação. O que nós tivemos foi um levante da população que saiu de controle, população que viu que as eleições foram feitas de uma maneira muito estranha, com interferência dos Estados Unidos, com pessoas sendo censuradas, com um candidato impedido de fazer campanha. O que a população viu foi que você escolheu o próximo presidente do Brasil e censurou quem discordasse da sua opinião. No dia 8 de janeiro de 2023. E as instituições
reagiram, as instituições souberam atuar dentro do que a Constituição estabeleceu. Mais uma gigantesca mentira. As instituições, na verdade, você está falando de você, né? Você censurou pessoas, mandou prender pessoas baseado no que elas postavam nas redes sociais. A forma como lidou com as eleições foi completamente irregular. Estas instituições que você tanto se refere é, na verdade, uma maneira de tentar disfarçar os seus atos, tá? Não teve nada de instituições que fizeram nada. Então, nós realmente podemos, com erros e acertos, porque isso faz parte de qualquer instituição composta por seres humanos. É a primeira vez que ele admite que teve erros morais. Vamos ser sincero. Aqui foi feito um dossiê sobre os seus erros. E dando uma olhada nesse dossiê, na verdade, parece mais que tem 177 crimes. Não foram erros. E esconder-se atrás... Vou puxar aqui, ó. E esconder-se atrás da aprovação dos seus colegas, que na verdade estavam tentando se proteger, não façam que os seus erros deixem de ser crimes. As instituições, elas acabam, obviamente, repetindo os erros dos seres humanos. Menos você, Moraes, você nunca erra, né? Exatamente por isso, o judiciário é um órgão colegiado, para que os erros diminuam, para que uns corrijam equívocos e erros dos outros. Mas nós podemos realmente comemorar que a independência, a autonomia dadas ao Poder Judiciário pela Constituição de 1988... A Constituição de 1988 jamais disse que o Judiciário governaria o Brasil, que o Judiciário poderia intimidar, coagir, ameaçar deputados e senadores, abrir inquéritos de ofício, mandar censurar uma rede social. Jamais disse que você poderia também colocar uma tornozeleira numa pessoa que decretar prisão domiciliar sem passar pela PGR ou até mesmo pela própria turma, pela primeira turma. O Judiciário nunca disse nada, a Constituição nunca disse nada do que o Judiciário tem feito ultimamente. Nada, absolutamente nada. Na verdade, a Constituição é contra tudo isso. Ela garantiu o fortalecimento das instituições, a democracia no Brasil e, obviamente, junto com outros... Moraes, a democracia no Brasil caiu 6 posições desde que você começou a criar essa ditadura do judiciário, tá? O mundo inteiro já o reconhece como um ditador. Inclusive está sancionado pela Lei Magnitsky por violação de direitos humanos. Outras instituições e outras previsões constitucionais, a efetividade de direitos fundamentais que até 88 seriam inimagináveis. Direitos fundamentais como a liberdade de expressão? Você está protegendo a liberdade de expressão? Você está protegendo a liberdade de livre manifestação quando você mandou prender 5 deputados federais porque eles... Não tinha nem 5 lá, só tinha 2, mas você mandou prender 5. Porque eles estavam fazendo uma manifestação pacífica na Praça dos Três Poderes? No Brasil. A implementação de direitos fundamentais. É brincadeira ter que ouvir isso. Então, isso é uma realidade. Mas, obviamente, nós temos que olhar para frente. Nós temos que verificar quais os problemas, quais os defeitos que podem ser corrigidos. Um defeito que eu consigo pensar assim, só de cabeça mesmo, sabe? Um defeito é pessoas que não respeitam a Constituição continuarem na Suprema Corte e não haver um dispositivo fácil de retirar tais pessoas. Um defeito, eu acho que hoje, para o Estado Democrático de Direito, é que o senhor ainda faz parte, por enquanto, da Suprema Corte Brasileira. E quais os desafios que todos nós, do campo jurídico, não Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas, Defensoria, Advocacia Pública, Advocacia Privada, a ordem... Um defeito que eu lembrei agora também é que todos os corruptos, ladrões de dinheiro público foram todos soltos, todos, pela Suprema Corte Brasileira. E a Suprema Corte hoje só trabalha com censura de parlamentares e prisão de pessoas inocentes. Dos advogados, nós temos
que verificar quais os desafios que nós temos que encarar de frente. Nós temos muitos desafios. Para poder avançar mais. Bom, se vocês forem avançar mais, aí a Coreia do Norte vai ficar com inveja do Brasil. Cuba, Venezuela, vou ficar com... Inclusive o Maduro já está repetindo boa parte do seu modus operandi, né? E aqui eu resumiria em uma palavra o desafio para o futuro. Segurança. Agora eu me sinto mais seguro. O desafio para o nosso futuro é segurança, no seu tríplice aspecto. Segurança pública. Criminalidade está explodindo no Brasil, as facções criminosas agora se tornaram uma ameaça internacional, inclusive os Estados Unidos já consideram o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas, a bandidagem está rolando solta, nenhum criminoso está sendo preso, apenas pessoas que criticam o aumento da segurança pública e a interferência do judiciário no parlamento brasileiro são essas que estão sendo presas. Não há um país no mundo que consiga evoluir na sua vida cultural, social, econômica, com uma grande insegurança pública. Há uma segurança pública, segurança jurídica. Aí é uma coisa que o Brasil não tem mesmo. Mas, rapaz, é um trem que não tem mesmo. Vocês derrubaram a nossa derrubada do IOF, interferindo na legislação, criando uma insegurança jurídica. Você foi para cima das contas da SpaceX, que não tinha nada a ver com o X, preocupando investidores internacionais, causando uma fuga de investimento internacional. O Brasil não quer mais investir aqui, porque no Brasil, o mundo não quer investir no Brasil, porque se tem uma coisa que nós não temos é segurança jurídica. Segurança jurídica seria se nós tivéssemos a certeza do que está escrito no devido processo legal, no Código Civil, no Código Penal ou na Constituição fosse ser seguido. Mas nós não temos essa segurança mais. Então, o que existe no Brasil é uma total e completa insegurança jurídica. E segurança institucional. Segurança institucional. O que é segurança institucional? É a segurança de que pessoas que estejam ocupando cargos e instituições possam abusar do poder sem serem jamais interrompidas. Porque nós temos instituições como o Senado. O Senado que quer aprovar o impeachment. Nós temos instituição como a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados quer acabar com o foro privilegiado, que quer fazer anistia. Mas o que acontece? O STF, alguns membros do STF, ameaçam senadores e deputados para que eles não exerçam as suas prerrogativas enquanto instituição. Esse é o grande desafio de todas as instituições, se nós olharmos para frente. Era só isso que eu tinha para falar. Tá tudo certo no Brasil. Eu não tenho nada para reclamar. Na verdade, eu não posso reclamar, porque se reclamar, a gente vai preso. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.